Tem empreendedor que espera a hora certa, tem empreendedor que cria a hora certa. Nossa convidada de hoje escolheu o segundo caminho. Pegou uma ideia, transformou em produto, produto em negócio e negócio em algo grande o suficiente para fazer investidores do Shark Tank Brasil abrirem a carteira. Não foi sorte, foi método, foi decisão, foi execução quando a maioria ainda estava planejando. Hoje a gente vai destrinchar esse caminho, porque aqui no Marketing Motion a gente não celebra o resultado, a gente entende o que veio antes dele. Thaís Batista, o mercado está na escuta. Thaís, muito bem-vinda ao Marketing Motion. Muito obrigada, estou muito feliz com esse convite e estou muito empolgada com essa conversa. Quem está empolgada somos nós em ouvir uma vencedora, né, do Shark Tank Brasil. A gente sabe o quanto que não é fácil participar de uma seleção, quanto mais ter ali um investimento daqueles investidores em acharem o seu negócio atrativo. Eu queria já começar te perguntando, Thaís, qual foi a primeira decisão de risco que você tomou para validar o MVP da Preta Porter? Bom, acho que a primeira estratégia que a gente teve, assim, né, de pronto, assim, foi entender se aquela ideia que eu tinha era uma dor minha, por ser uma mulher que não tinha acesso, ou era a dor de outras mulheres também, né? Então, porque tem um pouco disso, né? Será que essa dor dói só em mim ou dói em outras pessoas também, né? Porque quando a gente cria um produto, né, cria um MVP, a gente vai para a rua validar, a gente tem que entender se aquilo ali vem, se aquilo ali roda, né? E aí eu percebi, me deparei com outras mulheres que também queriam ter acesso àqueles produtos de alto padrão, e ali a gente validou aquela ideia e começou a desenvolver, né? É Mas acho que seria isso. porque não é fácil a gente executar uma ideia que está na nossa cabeça, que a gente acredita. E muitas vezes, quando a gente pega a opinião de terceiros, essas pessoas não estão alinhadas e na mesma sinergia, no mesma tonalidade, né, sintonia que nós empreendedores temos para botar aquilo para frente. Então, os desafios já nessa fase são gigantescos para que você possa vencer até os obstáculos de quem você confia para dar uma opinião. Exatamente. Eu lembro que eu comecei com revenda de produtos, né? E comecei com linha própria durante a pandemia, né? E eu fiz esse MVP ali, fui montando um avião voando, né? Fiz primeiro um produto, lancei, depois a gente lançou mais 2 ou 3 logo em seguida. Mas quando eu trabalho com modelagem de novos negócios, né? Quando eu trabalho modelando negócios na área da beleza, que é também o meu job, né? Eu bato muito isso com as meninas que me procuram, né? A gente tem que fazer formulário, criar um forms, rodar em grupos do WhatsApp, na sua família, nos grupos de pessoas que compartilham da mesma opinião que você, que não compartilham também, né? Fazer pesquisas quantitativas, qualitativas. Eu lembro que eu tive uma outra iniciativa para além da Preta Porter, que é a Gandhi, que é uma startup que eu desenvolvi junto com o Cubo Itaú, né? Para um grupo de investimentos que era de Singapura, que era Antler. E eu lembro que eu sentei com o RH de um monte de empresa, sabe? Me dá uma opinião aqui, senta, bate aqui na minha ideia. Isso aqui você compraria? Se fosse de graça, você compraria? Se fosse de graça, você aceitaria? Se eu vendesse, você compraria? Então, eu acho que esse é a pegada. Você entender que a tua ideia tem valor, porém, ela tem que ter valor para outras pessoas também. Exato, e a gente fica ouvindo, né, o MVP, que é o protótipo mais próximo de você ter o sucesso daquilo que você está desenvolvendo, e acha que isso é a ideia. Mas, na verdade, a ideia ela já foi executada para chegar nesse MVP. E eu queria aprofundar a tua experiência. Você falou aí de pesquisa quantitativa, você falou de forms. Como é que foi esse dia a dia, né? Surgiu a ideia da Thaís e ela falou: "Cara, eu vou resolver esse problema com esses valores, porque lá na frente eu quero ter esse resultado". Como é que foi o D2 depois dessa ideia, Thaís? Bom, eu comecei com um produto, né, que é o nosso ativador da linha Caixa de Rainha, que é o nosso case de sucesso.
Ele, assim como o spray de brilho, ele puxa todos os outros produtos. E com essa experiência do produto, né, produto físico, é uma coisa muito complicada, né? É difícil. Não é um site B2B que você vai ali, né, pedindo para as pessoas testarem ali ao longo do tempo. Não, eu lembro que durante a pandemia, eu pegava uma van em Santa Cruz, Kombi, ia nos salões, levava o tubo, eu só tinha um tubo, tá? E pegavam, eu lembro que uma dona de um salão, eu levei o tubo e falei pra ela, coloquei num copinho de plástico, falei, pergunta pra sua cliente se vai descer que ela compra. Era meu MVP. Então, e ela falou assim, Thaís, depois ela me deu um feedback, nossa, as meninas gostaram, muito legal. Então, assim eu validei a, a Prêt-à-Porter, assim, indo na porta das meninas e perguntando, construindo com elas aquela ideia, né? E na minha cabeça de empreendedora, eu falei, cara, se eu coloco essa mulher agora nesse processo de validação, ela vai ser uma potencial compradora minha lá na frente. Então, assim, eu não fiz sozinha, eu fiz a várias mãos, né? Com mãos de outros profissionais que tinham até mais ali gabarito do que eu para poder executar aquela ideia, né? Me dar feedback, tem que ser um pouco mais denso, um pouco mais líquido, falta isso, falta aquilo. Então, ter a humildade de buscar no mercado pessoas que entendam mais do que você daquilo ali é muito interessante, né? Tira um pouco o ego da frente, né? Esse filho aqui é meu, eu criei, tá perfeito. Não, não tá perfeito. Você tem que botar teu filho na creche, né? Ele tem que Exato. entender. E então é esse o barato do MVP. Eu tenho duas experiências de MVP, da Prêt-à-Porter e da segunda empresa. E foram realidades assim completamente opostas, né? Uma de empreendedora raiz, batendo na porta, e outra de uma mulher que pegava um telefone, me dá um contato aí do RH do Itaú, né? E eu consegui falar com essas pessoas. Então, assim, são mundos opostos, são sim, mas os dois mundos são viáveis. Exato, e o ponto é o quanto que nessa fase, né, a gente precisa se desdobrar em mais de uma função. E é por isso que o empreendedorismo ele é fascinante e ele precisa dessa fase para que as pessoas possam ganhar um corpo, possam ganhar uma visão de chão de fábrica, para que lá na frente, ocorrendo os problemas que vão ocorrer nas nossas empresas, você tenha um gerenciamento de risco para neutralizar esses pontos que são críticos, né, em todas as empresas. E o empreendedor que ele não passa por isso, ele realmente ele está fadado a passar por um momento de dificuldade e não saber se continua caminhando ou se ele volta atrás para que possa fazer os ajustes na engrenagem para que ela possa rodar, por mais tempo, né. E eu acredito que você teve muito desdobramento como, em funções numa só pessoa, como também você foi, voltou, inclusive pelo teu currículo, né, a gente viu que você, buscou formação na França para poder se capacitar e poder chegar nesse MVP. Sim, totalmente. E eu falo muito essa questão do empreender mesmo raiz, né? Porque empreender é uma jornada de fracassos, né? Todo dia você fracassa em algo ali. Eu brinco que eu parecia o personagem aquele personagem que tinha várias personalidades no filme, que eu esqueci o Ele nome era do filme, mas meio ele tinha 2 caras, né, vamos 2 isso, personalidades. Não isso. sabia Aí se você ficava feliz ou triste. Isso, exato, era exatamente aquele personagem do filme que eu esqueci agora, mas é exatamente aquilo ali. Você tem que assumir diversas funções. Muitas daquelas funções você não domina, e não estou dizendo que isso aqui é o segredo do sucesso, porque sucesso não é replicável, tá? Sucesso não é replicável. Então, assim, existe sim uma fórmula de criar coisas, mas ali o pulo do gato, aquele pozinho de pim-pim-pim, você vai colocar como empreendedor, né? Você vai dizer como faz, né? Você vai modelar da forma como você acha que aquilo ali pode rodar ou não, né? Então, assim, eu lembro Exato. que nessa jornada de validação, você assume diversas frentes ali, não que seja o melhor, né? Eu faço design muito bem de arte, porque no momento eu precisei fazer o marketing da minha empresa. Eu não sou a melhor líder, head de marketing do Rio de Janeiro, mas eu dou conta. Se faltar um profissional,
não vai faltar nenhum tipo de conteúdo na minha empresa, porque em algum momento eu aprendi a fazer. Filmei um pouco torto numa vez, fiz uma peça ali de divulgação um pouco mais torta, pouco alinhada, mas depois me colocando para jogo, eu fui desenvolvendo. Não sou a melhor daquele setor, mas a minha empresa, sem aquele trabalho, durante um curto período, não vai ficar, porque eu aprendi a fazer. Então, eu acho que é um pouco disso. Você, quando inicia a jornada de empreender, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, de cada setor. Não que aquilo ali vai ser executado por você o resto da vida, né? Um amigo meu me falou isso: você não coloca o Messi para lavar o uniforme. Você não coloca o Messi para lavar o uniforme. Mas, assim, em algum momento, se precisar, Ele vai estar não lá. tem o que ele vai estar lá, você não tem o que fazer. Então, assim, é exatamente esse ponto. Você entender que empreender é uma jornada que você precisa desenvolver em muitas habilidades, que muitas daquelas ali você ainda não domina, porém, você precisa se colocar para jogo para poder aprender e desenvolver quando for necessário, né. No meu programa de mentoria, que eu tenho desde 2021, ô Thaís, eu costumo dizer para os empreendedores, né, os empresários, principalmente para o empreendedor, que a fase dele eh, ela é muito importante, porque ele é o cara que tem coragem, ele é a pessoa que desbrava, é a pessoa que tem ideias, que é visionário, né. Mas muitas vezes esse empreendedor, ele não entende de empresariamento, né, que é bem diferente do empreendedorismo. O empreendedorismo é aquele vai com tudo, e já o empresário é aquele que analisa uma planilha, é aquele que analisa risco, é aquele que vai analisar o budget, provisionamento da empresa. E é muito difícil você encontrar essas 2 características numa só pessoa. Então, o empreendedor, você falou uma palavra importantíssima, que é o controle do superego. O empreendedor, ele precisa, em algum momento, começar a delegar, começar a nomear responsáveis para que a empresa continue entregando e atinja o sucesso do qual motivou a causa de existência dela. Então, existe ali ainda uma dificuldade do empreendedor em saber a hora que vai nomear um líder, um CEO, um diretor geral, para ele ir tocando essa bola. Você já chegou nesse momento ou você ainda está no momento em, cara, eu estou aqui costurando, estou estruturando, como é que está o teu momento hoje? Então, eu estou no momento de levar o filho para creche, assim. Ontem mesmo tive uma reunião com a responsável agora pelo rebrand da empresa, né, e eu lembro e aí como é a questão do ego do empreendedor. O que eu tentei de fazer de projeto, tentando colocar a minha ideia de uma forma lúdica e de uma nova marca, e eu não consegui, eu falei na minha cabeça eu conseguiria até levar para profissional o que eu já queria pronto. Olha que bizarro isso, na mente da pessoa que está habituada a fazer tudo. Você quer já levar aquilo ali mastigado para o profissional, para ele poder executar na direção que você quer. E isso é algo muito, assim, sintomático, assim, eu falo assim, não falo com orgulho não. E aí eu até confidenciei isso para ela ontem, falei: "Poxa, é Cláudia Cohen, uma excelente profissional de design, né, de identidade visual, enfim". E eu falei: "Poxa, Claudinha, eu queria algo assim, mas tudo que eu criei na minha cabeça não tem nada a ver com o que eu quero". Ela falou: "Thaís, calma que a gente vai resolver". Então, eu cheguei nesse ponto agora de delegar, de entender que as ideias que eu tive quando fiz meu rótulo, o primeiro rótulo eu me inspirei eu brinco, né, é bizarro, mas eu vi no Facebook na época uma colcha, um edredom de uma criancinha asiática enrolada num edredom. E eu vi o print daquele edredom e tirei cópia e mandei para o design de rótulo. Falei: "Eu queria um rótulo com esse print aqui". Assim que eu criava Caramba, rótulo, olha é. E eu falei: "Thaís, não dá mais para ser assim, você vê um um edredom com uma criança enrolada, gostar daquele print, daquela conjunção de cores, encaminhar para o design de rótulo e ele desenvolver. Você precisa ser um pouco tem que ir além, né". E isso é muito bizarro exato. de perceber também, porque, eu digo agora aqui olhando para a mulher que está empreendendo agora, que está começando, a gente a gente é muito assim, muito envolvida por uma narrativa de sucesso desde o início, né. E o exercício que eu faço muito, assim, de Sarrafo. olhar isso, olhar o Reclame Aqui das empresas, o Glassroom Glass, é um aplicativo para você ver avaliação de vagas e De de funcionários NPS, que de isso, eu vou lá olhar, eu fico na fofoca. E aí eu vi algumas empresas de beleza que são gigantescas no mercado, assim, com comentários assim: "Empresa embrionária".
empresa que não tem processo, empresa que não tem plano de crescimento, empresa que não tem, empresas que faturam milhões. Eu olho assim para aquelas empresas e falo, ué, não tem porquê. Entende? Então, assim, é bizarro a gente achar que aquela empresa cresceu, ela está faturando milhões, porém é uma empresa, às vezes, que não tem um mínimo, que é processo, metodologia, análise de tudo que está acontecendo ali. Então, assim, eu olho para esse processo de crescimento com muito carinho, sabendo que a gente não está no lugar ainda ideal, estamos caminhando para isso com planejamento estratégico, com métricas. A gente tem roadmap aí para 5 anos à frente, no centavo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi uma coisa que bateram muito em mim no Shark Tank. E eu fiquei assim, muito traumatizada. A gente contratou uma empresa que incrível. Eles criaram para a gente nosso plano estratégico, assim, planilhado no centavo. Ó, vai X reais para isso, R$ 200 para isso, em X meses, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Porque agora eu consigo sim olhar para a minha empresa de uma maneira muito mais clara. Mas isso vem com as porradas que você toma. Porque se não fosse no Shark Tank ali a minha vulnerabilidade sendo exposta, talvez eu não teria tanto cuidado com esse setor estratégico da minha empresa. Você falando agora do Shark Tank, vamos entrar nesse papo que eu acho que tem muita, entrega sua para o nosso ouvinte aqui na rádio Nova Paradiso 89,5 FM. Quando você, se interessou em apresentar o teu negócio no Shark Tank, você, com certeza deve ter se estruturado para essa apresentação. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que foi se estruturar para uma apresentação dessa, que ali tem dinossauros do empreendedorismo, pessoas com um networking super avançado, ou seja, já gera um nervosismo, então você precisa de preparo para isso. E se hoje, a minha segunda pergunta seria: se hoje você faria algo diferente para essa apresentação no Shark Tank? Bom, o resumo dessa apresentação, eu brinco que é meu maior ato de coragem, né? E foi assim, desculpa a palavra, mas foi assim, não vou falar que foi algo assim que me tomou, não vou falar que me desestruturou, mas foi algo que me levou a um nível assim, de desenvolvimento muito grande, né? Por quê? Te O meu aprimorou muito. pitch, muito, o meu pitch tá apurado há 5 anos. Eu estou repetindo aquele pitch há 5 anos. Você pode ver qualquer outra, sei lá, entrevista, podcast que eu tenha participado, eu falo as mesmas coisas. Então, assim, e isso também é interessante para quem está me ouvindo, assim, teu pitch tem que estar apurado, assim, além da... Você tem que respirar, você tem que sonhar com esse pitch. Porque, assim, esse processo do Shark Tank, ele veio num primeiro momento, a gente declinou, eu não aceitei participar. Por que eu não aceitei participar da 9ª temporada? Porque eu não estava preparada, a empresa não estava preparada, eu estava sem estoque. Eu estava com CNPJ, que eu estava migrando para uma outra categoria, porque a gente tinha ultrapassado o limite, então a gente ia para ME. Simples. E isso, então assim, a gente já estava já... Então assim, não dava para eu pegar ali o que eu tinha de faturamento, de tudo, e apresentar aquilo ali. Eu fiz uma autocrítica. Eu falei, é uma grande oportunidade, eu agradeço, mas agora não é o momento. Eu lembro que o produtor até tentou me convencer, não, mas a gente está buscando pessoas como você. Eu falei, eu senti dentro de mim que não era o momento. E veio a 10ª temporada, que veio mais uma vez o convite por 2 pessoas diferentes, né? E ali eu me estruturei. Eu lembro que o meu ex-marido é matemático, né? E é professor, enfim, servidor público federal, dá lá no Pedro II e tal. Ele é muito bom com números. Eu lembro que eu fui para casa da minha ex-sogra, sentei com ele na frente do computador e falei, vamos bater isso aqui até eu Saí. entender isso, como esses números aqui vão se estruturar. E a gente ficou ali. Eu já tinha plano estratégico, já tinha mapeamento de tensão-som, eu já tinha mapeamento de tudo, quanto é o meu mercado, quanto eu faturo. Eu tinha tudo aquilo ali, mas eles pedem além, né? Pedem a mais. Então, eu lembro que eu bati aqueles números ali com ele, a gente botou redondo, colocamos o valuation redondo. Valuation é outra coisa que... Qual a forma? É o futuration. É. É o futuration, né? E ali eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou calcular esse valuation e tal? A gente chegou ali num ponto. A questão da gravação do programa é um pouco incessante no sentido de, eu posso falar algumas coisas ou não, porque a Sony me pega em contrato, a gente não pode abrir tantas coisas. Mas assim, poxa, eu fui para gravar às 7h30 da manhã. Eu entrei no estúdio 5 da tarde.
Aí você vê, aí você tá com figurino. Você tem que almoçar, tira o figurino. Aí você bota o figurino de novo. Aí não deu teu tempo ainda, porque não te informam. Aí você vai lanchar, tira o figurino, coloca o figurino. E aí você grava antes, entra antes, aquele tan 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 tan. Entra, volta, vai. Ó, você não tá na direção do tubarão não, tem que entrar no meio É, dali porque você não do vai para corredor. uma reunião, né, você vai para um Não. reality show que você vai Ex apresentar um tema de negócio, então existe "Não, vamos exato. voltar", aquilo vai te vai acabando com o teu Aquilo mental. ali vai exatamente. Então, assim, eu já tô com esse pitch apurado há muito tempo, como eu falei, mas assim, eu fui pega pelo cansaço, fui pega minha maquiagem não estava tão boa, meu cabelo já não estava legal. Então, assim, você fica assim, fica inseguro, porque é a sua imagem que tá ali, né. Exato. E você passa também antes pra equipe. Eu lembro que o diretor falou assim: "Thaís, quando você faz o pitch, tua cabeça vai um pouco pra cá, ó, ajeita a cabeça". São coisas assim. Incrível. Então, é no detalhe. E quando eu entrei, só vai ao ar, sei lá, 20 minutos, 30, eu fiquei 1 hora apanhando, 1 hora. Se ajustando Chegou um para momento exato, e dele já no estúdio, eu fiquei 1 hora no estúdio gravando. E caramba. eles me sabatinando, batendo, batendo, chegou uma hora que a sua cabeça já não responde mais, assim, você já chega um momento que você fala: "Meu Deus do céu, eu não consigo mais". E é naquele momento ali que você se segura e fala: "Não, eu sou a melhor vendedora dessa ideia no universo, não tem ninguém que venda melhor a Preta-à-Porter do que eu". Eu tomei Claro. posse daquilo ali e falei: "Não, é isso que eu não sabia", eu dei uma engambelada, mas o número estava certinho, eu só não me lembrava, né, porque eu já tinha me preparado antes. Sim. Então, assim, é uma conjunção de coisas que no final deu certo, mas depois eu interpretei e falei: "Caramba, Thaís, você foi muito corajosa, nunca mais eu faço algo semelhante", porque é um risco muito grande, né, porque É tem muita coisa em risco. é um risco grande, mas também passar por essa, situação de estresse te amadurece, né. É claro que ali você estava depositando a esperança em ter um sócio, um investidor que com certeza alavancaria, como está alavancando o teu negócio, né, o teu projeto. Mas quando a gente passa por essas situações, controla o nosso emocional, reconhece o sujeito, né, porque em oratória você precisa reconhecer aquele sujeito e entender qual é a linguagem que vai melhor ser assimilada por quem está te ouvindo, e você que domina o conteúdo que está levando, encontrar a calma e o controle emocional para fazer um pitch como você fez, que atingiu o objetivo. Agora, Thaís, o que que você poderia, dividir com os nossos ouvintes no termo de, "Olha, você está começando aí uma ideia, né, e você quer transformar essa ideia no MVP, né. O que que você deixaria de conselho, orientação ou de dica para essa pessoa, acertar, ser mais assertiva em chegar nessa reta final de um MVP? Perfeito. Primeiramente, a gente criar usar ferramentas estratégicas de planejamento, né. Canvas é muito comum, né, da gente construir, você faz ali um canvazinho, né, que a gente fala, numa folha de ofício mesmo, onde entra dinheiro, onde sai dinheiro, qual a tua proposta de valor, quais são os parceiros ali que você não pode ficar sem, canais de venda, coisas básicas, que você desenha ali o teu negócio. Depois que a gente tem esse desenho desse negócio, a gente vai para essa validação, né. Eu lembro que a Easy Táxi, eu acho, alguma coisa assim, era um cara numa cabine ligando, né, e alguém intermediando algo. Às vezes você não tem a tecnologia ali, mas você pode ser a tecnologia daquilo ali, né, naquele momento, aquela tecnologia humana, né, de fazer essa ponte para você conseguir entender como funcionaria com algo ali que seja de fato tecnológico. Então, assim, você faz esse MVP com pouco baixo custo, logicamente, né? Você não tem que colocar muito dinheiro nisso, mas até você entender como aquilo ali roda, né? E aí a gente vai validar.
Nessa fase de validação, eu falo para as meninas que eu atendo mais mulheres, né? É aquele formulário basicão, sem estar enviesado, sem perguntas enviesadas, não direciona a pessoa que você está entrevistando ali a falar o que você quer. Não, você tem que entender como aquilo ali impacta no outro, né? Pega aqueles dados ali também daquele formulário, senta, faz entrevista, bota para gravar, transcreve, senta com o seu potencial comprador, entende qual a dor dele. Às vezes você está modelando algo que não vai ser aquilo ali, vai pivotar e vai para outro lugar. Porque tem algo ali que aquela pessoa que está no chão ali, vivendo aquela dor, que te traz e você não sabia, porque você não vivencia. Então, assim, ter esse processo de ouvir a tua audiência, ouvir quem está no mercado, é primordial para você poder criar algo que vai, de fato, gerar impacto e te dar lucratividade, né? A gente fala muito de propósito, mas tem que estar alinhado também a um negócio que é sustentável, que para em pé sozinho, né? Financeiramente falando. É. E quem valida certamente é quem vai usar o teu produto, quem é que vai, consumir, né. E hoje a gente ouve muito falar da experiência do consumidor, de que o consumidor precisa estar no centro, mas na verdade ele não pode estar somente no centro, ele precisa estar no centro, no meio, do lado, embaixo, em cima, porque se esse produto não tiver a aceitação desse consumidor, aí você vai ter uma ideia que certamente, não vai dar certo, né. Então, o produto precisa ter a validade do consumidor, não só para o MVP, né, Thaís, as empresas que lançam produtos, fazem campanhas periodicamente, também precisam colocar esse consumidor para dar opinião, para ser entrevistado, para experimentar, e a empresa precisa ter muitos ouvidos para poder assimilar essas informações, que são dados, e transformar esse produto numa melhor entrega, né. Exato. E aí tá o segredo do sucesso para quem empreende, porque essa proximidade da ponta, esses dinossauros do mercado não têm, não tem. Eu faço pesquisa de mercado, dando às vezes um produto para minha melhor amiga que tem um cabelo afro, né, testar. Me fala aí se você gostou, me fala aí se deu falsa caspa, que é uma dor que as meninas têm com produtos para cabelo afro, né, porque cria um pozinho no cabelo, né. Eu pergunto para minha consumidora final: "Deu falsa caspa, Thaís?" "Deu". Esse foi um exercício bem legal que a gente fez, com o gel que a gente está testando, porque como a minha melhor amiga usou e falou que tinha dado falsa caspa, eu lembro que eu liguei para a fábrica e falei: "Poxa, tem como a gente resolver isso?" E aí a nossa representante comercial falou assim: "Thaís, o que dá falsa caspa é o que faz a gelatina ser gelatina, é um componente que deixa esse produto rígido". Eu falei: "Então tira". Boa. E Ou ela não vai seja, ficar tão me manda mais 3 amostras, sem ele ser tão emoliente, mas eu não quero que cause essa dor na ponta. E a gente tirou. Então assim, entendeu a dor, isso exato, mas eu tô na recalibrou o ponta. produto. Exato. E assim, desculpa, outras empresas, assim, eu testo dessa forma. Tem aí empresas aí gigantescas no mercado que fazem teste na Fiocruz e fazem, mas não tem esse preciosismo, não tem. Então, assim, esse é o segredo para quem está empreendendo agora. Aproveita esse tete a tete, esse cara a cara e usa a seu favor. Você pode parecer que não, né? Ai, não, eu tô aquém de inúmeras marcas aí que estão no mercado há muitos anos e eu não vou conseguir chegar. Não, talvez você tenha algo em você, por ser pequeno, que vai de fato te colocar ali um pouco mais à frente. Não em volume de venda, não em faturamento, não é sobre isso, mas como modelar bem um produto que pode sim chegar a um nível aí de mercado e para bater de frente, às vezes, com uma marca dessa grande. Então, assim, esse é o ponto, assim, você entender que ser pequeno não é um defeito, é uma qualidade, faz com que você esteja mais próximo de algumas coisas que você talvez não visse se você fosse uma gigante no mercado, né. Você fechou, a parceria com a Munique, né. E qual foi o tipo de métrica narrativa ou até resultado numérico que atraiu a visão dela em falar: "Eu vou aportar um capital nessa empresa"? O que que fez ela, na tua opinião, tomar essa decisão?
Eu creio que a questão, né, empatia se estende a iguais, né, a gente tem eu gosto muito de tirar o ego da frente, né, e falar: "Ah, meu produto é maravilhoso, é incrível", mas assim, eu não estou inventando a roda, né, eu faço shampoo, condicionador e creme de cabelo. Então assim, isso já bota meu pezinho já no chão, né, A eu acho que o concorrência é que avassaladora. muito, mas acho que o que levou ela talvez a ter ver esse valor, e assim também como o Caíto da Chili Beans, que também fez Uma proposta pra proposta. gente, isso, eu acho que é esse viés de diversidade, é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, você vai fazer captação de investimento, eu tenho um negócio de impacto, eu não vou buscar, dinheiro num fundo que faz investimento só em fintech, não faz sentido. Os caras só trabalham com fintech. Aí eu tenho uma conexão com alguém que tá nesse fundo. Eu vou lá e vou mostrar preta por Eu não vou conseguir nem acessar os caras, porque não é o que eles buscam, né? Não tem a ver com o que eu entrego, tem a ver com o perfil. Então eu acho que o que atraiu talvez o Caíto e a Monique foi de fato esse alinhamento com o negócio de impacto e diversidade, que é o que a gente entrega, né? E talvez o meu pitch ali emocionado, né, de uma mulher que já batalha há muito tempo para fazer as coisas acontecerem, criei conexão também, que tem muito disso. Eu falo muito sobre isso com as pessoas que eu dou mentoria, as pessoas que eu converso. É, a gente precisa entender que empresas não são um amontoado de maquinário, de computador, são pessoas, no final do dia, que se conectam. Então, se eu não te impacto, Júlio, de alguma forma, se você não vê valor no que eu sou aqui, né, como empreendedora, eu posso estar inventando aqui uma melhor ideia do universo. Você falar, Thaís não vai conseguir levar para frente, Thaís não me parece ter uma boa formação para isso. Você vai achar inúmeras aqui desculpas para não acreditar no que eu estou levando para você, porque não houve conexão entre nós. Exato. Então, assim, eu acho que ali, de fato, logicamente que eu tenho um produto que eu rodo há um tempo, a gente está rodando, está crescendo, desenvolvendo, mas foi uma forma que eu tive ali, através do meu pitch, de criar conexão com aquelas pessoas que estavam ali. E ali, de fato, houve esse match. Eu acho que seria, de fato, isso, assim, essa Muito, conexão de muito, propósito. muito bom. Você vê o quanto que às vezes a gente tem um bom pitch e às vezes não gera atratividade, às vezes a gente tem até um bom produto, mas esse produto não é tão escalável. Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas assim, boa intenção muita gente tem, e, a gente precisa ter uma cultura forte, né. Não é somente, um ponto, né, muitas vezes que vai gerar, a visão, o interesse de um investidor, né. Às vezes você precisa ter ali um conjunto de armamento para que um deles se destaque e aí sim, toque a visão do investidor, né. Thaís, a gente está chegando no final desse bate-papo que você está trazendo aí diversos insights, diversos pontos reflexivos e também provocativos. E você, como mentora, você atende a empresários, empresárias. Eu queria que você deixasse uma mensagem que você repetiria para esses fundadores que estão dando esse primeiro salto, né, para que eles possam transformar as ideias em MVP, em MVP em negócios que tragam resultados positivos. Perfeito. A dica que eu posso deixar aqui, a mensagem, é que, primeiramente, como eu disse, né, empreender é uma jornada de fracassos. A gente todo dia escolhe estar novamente naquele negócio, tentando fazer aquilo ali acontecer, tentando gerar propósito, valor para o que a gente quer desenvolver. Mas o que é mais interessante é você buscar formação para executar aquilo que você precisa fazer. Eu lembro que no início a gente começou uma formação, foi a Shell Iniciativa Jovem. Foi a primeira vez que eu entendi o que era um plano de negócios. Eu não sabia o que era. Eu não sou do mercado corporativo. Eu sou educadora há 20 anos. Eu tenho mestrado em educação, em tecnologias e emergências em educação. Trabalhei com funcionalismo público 10 anos. Assim, eu não era do mercado. Eu falei, o que é plano estratégico? O que é Tansanson? O que é mercado endereçado? Eu não sabia e eu fui aprender, né? Eu fui me desenvolver. Eu gosto de dizer que o melhor engenheiro da NASA, o melhor de todos, um dia aprendeu algo. Então você precisa aprender, você tem que se desenvolver. Não entre para empreender, não entre para poder desenvolver a sua empresa achando que você sabe tudo, porque você não sabe.
você vai perceber que você não sabe. Então, você busca informações, existem várias iniciativas, Sebrae, até a própria Yachan, Iniciativa Jovem, outras ações que fazem com que você consiga modelar o seu negócio, você consiga desenvolver e saber para onde você quer ir. Porque a estratégia, né, de crescimento ela é a base de tudo. A gente sabe que a gente tem uma ideia, a gente tem aqui um embrião, um MVP, mas como fazer isso crescer, como fazer aquilo ali prosperar, como fazer aquilo ali se desenvolver com estratégia e com sustentabilidade financeira, né? E então é necessário que você aprenda os próximos passos. E como aprender isso? Se desenvolvendo, aprendendo, se formando. Acho que seria essa a mensagem que eu tenho para dar. E busque mentores, né? Mentores. Eu fui num congresso, né, na época da UERJ, que eu fui aluna da UERJ, e veio um guru da Índia. E eu lembro que ele falou sobre o que é ser o guru de alguém. E eu associo o guru a um mentor. É aquele que te leva no barco, aquele que te traz a luz, aquele que te direciona, aquele que impede que você erre onde ele já errou. Isso é mentorar. Isso é ser mentor de alguém. Né? Porque hoje agora se pulverizou a palavra mentor, né? Ah, eu sou mentor, mas o mentor é isso. Né? O mentor ele vai fazer com que você vá numa direção onde você consiga acertar mais, não errar. Errar todos nós vamos, mas acertar mais, errar menos. Então seria isso, busque pessoas, bons líderes se cercam de pessoas mais inteligentes que eles. Então busque pessoas que você aprenda, se desenvolva, deixa o ego de lado e se coloca no lugar de aprendiz. Eu acho que seria essa a minha mensagem. O aprendizado, ele torna as pessoas, muito mais estáveis, dá uma capacitação, então eu acho que o aprendizado ele é contínuo, né. E eu acho que mais do que o aprendizado é a busca por ele. É você se colocar nessa posição que você acabou de mencionar, em falar: "Olha, isso aqui ainda não está bom, como é que eu me capacito? Eu tenho esses skills para me capacitar? Tem, então segue. Não, eu não tenho". E aí vale a pena você investir em quem você tem confiança e que tem uma credibilidade, né, que tem um futuro que foi construído com os mesmos valores que você está buscando, que é um mentor, né. Então o mentor ele é muito importante para o desenvolvimento de projetos sólidos e sustentáveis. Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela sua coragem como empreendedora. O Marketing Motion é isso, é trazer pessoas como você que tiveram desafios, que souberam superá-los e estão executando, né? Porque a execução, ela não é uma história somente bonita, ela é uma história que tem momentos difíceis, que você vai chorar, que você vai rir, e essa é a nossa história, né, de empreendedor. É continuar servindo a sociedade para que a gente possa devolver algo, né, e ter consumidores felizes, né. Muito obrigado pela sua presença e nos mantém informado aí da sua empresa, né, de como é que ela vai, se desenvolver com um investidor de mercado, que é sempre interessante a gente saber como é que os passos que você está seguindo. Perfeito. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. Muito feliz de estar aqui e ter gravado com vocês. E agradeço a audiência também, quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E muito obrigada mais uma vez. Ô Thaís, mas antes, deixa também os seus contatos, onde que o pessoal pode entender mais sobre a Preta Porter, conhecer mais a tua história, fazer compras. Deixa aí os seus contatos. Perfeito. A gente trabalha com um modelo híbrido, né? A gente tem venda no nosso e-commerce, no nosso site, que é lojapretaporter.com.br, porém a gente também tem essa metodologia de venda com as nossas colaboradoras, nos nossos salões, barbearias também vendem os nossos produtos, a gente atende os meninos também, então a gente tem a venda no site, nosso Instagram, Preta Porter Cosméticos, e através dos nossos colaboradores também que fazem essa revenda para a gente. Então, se você quiser conhecer nossos produtos, nos encontre no nosso site e no nosso Instagram. E o meu Instagram pessoal, para trabalho também, é thaisbatista.com.br. Thaís sem H, Batista com P mudo. Legal, tá tudo aqui na legenda. Espero que você tenha aí contatos da nossa audiência, que é muito assídua, muito presente, e que você possa fazer, quem sabe, bons negócios.
Até a próxima, Thaís. Muito obrigado. Obrigada, valeu. Esse foi mais um Marketing Motion na Rádio Nova Paradiso 89,5 FM. O mundo dos negócios tem muito mais história. E a gente vai estar aqui para contar. Nos vemos por aí.